deveria ser o resto da vida, né? Ou pelo menos até a pessoa ter a sua independência, a sua condição de seguir o seu caminho. Porque eu tenho observado já há algum tempo, né, que hoje a paternidade ela é tratada de uma forma muito... Você faz do filho e não tem responsabilidade com aquilo que você fez, né? Parece que você coloca um filho no mundo para os outros criarem. Sim. A câmera está disparada, viu? A câmera está disparada. A gente não está conseguindo ver o senhor. Um pouquinho mais para... não, um pouquinho mais para cima. Isso, perfeito. Perfeito, muito obrigada. Não, peraí. Espera só um pouquinho aqui que eu preciso ajeitar aqui. Só. Melhorou? Agora está perfeito. Um pouquinho mais para a sua esquerda. Só. Okay. Bom? Não, o outro lado. O outro lado. Do direito. Direito. A esquerda é para a gente, não é verdade? Ela está um pouquinho mais para a direita. Isso, está ótimo, professor. Obrigado. Obrigado, muito bem. Vamos lá, começou a gravar aí? Tá. Pessoal, então, paternidade é um assunto muito polêmico, né? Algumas pessoas não têm a sua opinião, nós vamos falar aqui dos conceitos jurídicos, né? Mas é importante a gente trazer também algumas posições sociais também sobre a paternidade, porque nós, como advogados, alguns advogados, outros já advogando, nós acabamos servindo muitas vezes de psicólogos, de conselheiros, né, de orientadores dos nossos clientes. Muito cliente nos procura, às vezes perdido no que fazer, perdida no que fazer, e a gente acaba, além do conceito jurídico que a gente trabalha, né, da nossa habilidade profissional técnica, nós acabamos trabalhando também com psicólogos, como conselheiros, como pessoas que vão, de alguma forma, contribuir, né, com a vida social dos demais. Então, paternidade é isso. Como eu disse no começo, né, hoje as pessoas estão levando a paternidade numa brincadeira, né? Todo mundo parece que fazer um filho é uma coisa assim, fiz um filho, beleza, põe no mundo e vamos tocar o barco, né? Deixa que a vida vai levando aí, a gente vê como é que fica. Quando que ter um filho é uma grande responsabilidade. E envolve uma série de questões, né? Envolve a questão do afeto, envolve a questão dos alimentos, envolve a questão da formação que você vai trazer para aquela pessoa dentro do seu dia a dia, né? É uma responsabilidade que eu imagino que seja muito difícil. Eu não sou pai, né? Não tive privilégio, também por uma opção minha, não quis, né, dentro do meu casamento, ter filhos, e não me arrependo. Também não me sinto frustrado por isso, nem menos do que alguém que seja pai, né? Mas acompanho, justamente por acompanhar as mazelas do dia a dia, que eu não quis ser. Porque, de repente, amanhã, em relação não dá certo, eu vou ter um menor aí envolvido, vai ter uma criança envolvida, e eu não sei o que eu vou fazer, né? E às vezes a gente nunca sabe o que fazer na vida da gente mesmo. A gente ajuda os outros, mas não sabe da nossa, né? Mas, enfim, vamos lá. O primeiro slide, então, é o tema da aula, né? Nós vamos falar o que o Código Civil fala da paternidade. Primeiramente, qual foi o primeiro artigo aí que nós vamos ver? Fernanda. 1590. Lá no artigo 1596, eu vou pedir para a Fernanda ler para nós aqui o 1596, por favor. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Muito bem. Os filhos havidos ou não dentro do casamento
Esses artigos que nós estamos lendo está falando aqui do direito de família, né? Está lá na parte do direito de família, na parte do casamento, né? Quando a gente fala do casamento. Porque o Código Civil, ele trouxe ainda a ideia da família tradicional. Família tradicional que eu falo, pai, mãe, filhos, né? Então, ele cataloga aqui a filiação, a paternidade, dentro do tópico ali próximo da relação de casados, né? Vem os regimes de bens, vem vem o casamento, ele fala do casamento, dos tipos de casamento que se tem e tal, e ali no 1596 começa a falar da questão dos filhos. Então, os filhos havidos ou não dentro do casamento, ou aqui entenda-se também da união estável, tá? Não poderão ter quaisquer designações discriminatórias. Quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar, ou se não vai lembrar, deve ter tido conhecimento, que antigamente, quando uma pessoa tinha um filho fora da relação tal, esse filho era considerado como filho ilegítimo. Olha o absurdo, né? Era filho adulterino, dependendo do que acontecia, ilegítimo, né? E as pessoas vulgarmente chamavam de bastardo, né? Ah, quem é o bastardo? O bastardo é o que nasceu fora de uma relação conjugal. Normalmente, quando o marido ia lá e pulava a cerca, fazia lá um filho em alguém, sendo casado, esse filho era um filho discriminado, era um filho que era mal visto pela sociedade. Como se a criança tivesse alguma culpa pela atitude dos pais, né? Ou do pai em si e da mãe, né? Que teve o filho. E, em 1988, a Constituição Federal, ela proibiu qualquer tipo de discriminação em relação aos filhos. Perdão. Em relação aos filhos. Ela simplesmente trouxe que filho é filho, independente se o filho é do pai e da mãe casados, se é do pai e da mãe companheiro, se é da mãe que não é casada, mãe solteira, que as pessoas vão, ele é filho de mãe solteira, né? Já ouviram essa designação aí, né? Se é filho de pai solteiro, não importa. Se é filho veio de uma relação de adultério, filho vai ter os mesmos direitos que um filho nascido no casamento ou na união estável tem. Eu mesmo me lembro vou falar da minha história, né? Meu pai e minha mãe, eles viviam em união estável, eles não eram casados, né? Inclusive, a minha mãe morria de vergonha dessa situação, porque tanto a minha mãe quanto o meu pai haviam sido casados antes, outras pessoas, ambos saíram da relação do casamento deles, na época não se tinha divórcio, né? Isso nos anos 50. Minha mãe e meu pai resolveram se unir numa união estável, né? Pessoas corajosas, porque naquela época fazer isso era uma coisa assim, muito de gente, eu diria até que de pessoas avançadas pela época que viviam. Então, meu pai saiu da relação que ele tinha com uma mulher, a minha mãe também, que ela casou com um rapaz que era, no dizer dela, né, vagabundo, não trabalhava, e ela resolveu sair. Não se separou, não fez nada, simplesmente saiu e foi viver a vida dela, e meu pai também. E aí os dois se conheceram numa empresa e constituíram uma nova família. E aí nasceu a minha irmã e nasceu futuramente eu. Minha irmã nasceu em 1960 e o meu pai e eu nasci em 1974, né? Época ainda em que havia essa discriminação. E até 1988, na certidão de nascimento que eu tinha, não aparecia o nome do meu pai. Aparecia meu pai como declarante, mas não como pai. Olha, coisa discriminatória. Me lembro que o primeiro RG que eu tirei, acho que com 11, 12 anos, que ainda nós não tínhamos a Constituição, só aparecia o nome da minha mãe, não aparecia o nome do meu pai. Então, isso era um constrangimento, né? Eu não me sentia constrangido, não entendia por que isso. Aí, em 1988, com o advento da Constituição Federal,
esse discriminar aí, essa colocação de filho ilegítimo, filho adulterino, filho espúrio, filho isso, filho aquilo, deixou de existir e filho passou a ser filho. Aí meu pai reconheceu a paternidade, eu me lembro que a gente fez até um processinho no cartório aqui de Santo André, meu pai reconheceu a minha paternidade e a paternidade da minha irmã, né? E aí, só com 88 eu tinha quanto? Eu tinha, deixa eu ver, 14 anos, 14, 15 anos. 15 anos que eu fui praticamente ter o nome do meu pai na minha certidão de nascimento e nos meus documentos, né? Então, veja que era um preconceito muito grande. Então, hoje isso não tem mais. Hoje você teve um filho, sendo você casado ou sendo você solteiro, solteira, filho vai ter os mesmos direitos que um filho de uma relação, entre aspas, tradicional, aí, tida como pela sociedade como normal. Normal, entre aspas, né? Porque nenhuma relação é normal, né? A partir do momento que você casa, você já está ficando meio normal da cabeça, né? Brincar. Melhor é não casar. Mas se você casou, né? Eu sou como o apóstolo Paulo dizia, né? Bom é que não se casem, mas já que você casou, né? Aguenta a onda aí e leva a coisa como tem que levar. Então, filho hoje não tem mais discriminação. Filhos adotados, a mesma coisa. Você adotou uma criança, tá? Ou uma pessoa para ser seu filho. Lembrando que a adoção pode ser de pessoas menores ou maiores, tá? A gente só vê a adoção como adoção menor de idade, né? Adoção. Se eu quiser adotar uma pessoa hoje, 30 anos, para ser meu filho, minha filha, eu posso. E eu posso adotar com 16 anos de diferença, tá? Daquela pessoa, que a lei me permite. Então, hoje, se eu quiser adotar, por exemplo, aqui a minha companheirinha que está aqui hoje, a Fernanda, tem 26 anos, como minha filha, eu posso adotar, tá? Qualquer um de nós, né? Você com 18 anos já pode adotar uma criança, se assim, né? Alguém, quem falou? A doutora Deolane. Ah, sim, ela está falando aqui da doutora Deolane, disse que adotou um com 16 anos, né? Então, não sei exatamente aí como funcionou isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Alguma dúvida? Estão vivos aí? Estão aí ainda? Não, professor, obrigada. Tá bom. Tudo bem. Tranquilo? Ok. Só uma observação, professor, a internet está um pouquinho ruim. Às vezes falha. Eu não sei se é a minha ou se é do senhor. Eu acho que é a minha, viu? Qualquer coisa aqui eu vou... É muito ruim? Todos estão ruins ou só para a doutora? Só para ir? Tá travando um pouquinho, professor, mas... Eu vou fazer Não, o aqui seguinte, tá bem. pessoal. Eu vou travando um pouco. reiniciar o modem aqui. Vocês aguardem, eu vou entrar de novo, reiniciar meu modem, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de qualidade na aula, tudo bem? Não vão embora. Aguardem Tudo aí bem. 4, 5 minutinhos para reiniciar o modem aí, tá? Sai aqui, Fernanda, e inicia ali meu modem. Por favor, por gentileza.
E agora, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Melhorou? Sim. Então, Melhorou bastante. tá bom. Eu estava realmente... Eu também estava com dificuldade de ouvi-los aí, né? Muito bem. Doutora Simone conseguiu entrar? Estava mandando mensagem aqui no grupo. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta com relação a essa questão dos filhos? Sim ou não? Não. Não, professor, obrigada. Não. Tá bom. Bom, vamos para o nosso próximo artigo aí. Está sem internet ainda? Espera aí que nós já... Saíram os slides? Só um minutinho, já vamos pôr os slides aqui, probleminhas técnicos fáceis de se resolver. Vou jogar uma bomba na Vivo para ver se melhora, né? Resolve. É inacreditável como a gente paga as coisas e as coisas não funcionam, né? Quando você mais precisa, elas não funcionam. Entrou mais alguém que não tinha entrado ainda? São os mesmos do início. Lembrando que os certificados só serão dados para quem tiver 70% de acompanhamento das aulas, tá? 75%. Quem não tiver esse número de presença não vai receber certificado, tá? Falo isso porque é uma das regras do curso, né? Eu vejo que algumas pessoas não estão indo, então é combinado, não sai caro, né? E aí, Fernanda, entrou? Sim. Qual é o próximo? Pode ir. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Primeiro, nascidos 130 dias, pelo menos, depois do estabelecida a convivência conjugal. Segundo, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Terceiro, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Quarto, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Quinto, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Tá. Aqui, a lei, ela traz uma presunção, né? Presunção que admite-se prova em contrário, né? Estanto, que nós chamamos, né, no direito, alguns, para lembrar o latim, né? Que admite-se prova em contrário. A presunção que não admite prova em contrário é a presunção iure et de iure, né? Lembrando lá o bom latim que nós aprendemos na faculdade. Então, essa presunção presume-se são filhos, né, havidos na constância do casamento. Veja como a lei ela coloca essas questões muito relativas, né, em relação à presunção, ainda ligadas ao casamento. Porém, isso hoje é muito discutível, dadas as relações que as pessoas têm hoje, mais abertura, muitas vezes até mesmo falando com português muito claro aqui, de infidelidade. Hoje é muito comum você ter um filho estando casado e esse filho não ser do seu parceiro, né? E há já ações na justiça que investigam paternidade, investigam se realmente aquela pessoa, né? O casal está casado, papel, vive em união estável, vive dentro de uma relação aparentemente normal, vamos colocar assim, né? Quando eu falo normal, gente, não é que as relações não sejam normais, tá? As outras relações. Eu falo dentro daquilo que a sociedade tem um padrão, né? E alguém ali resolve se aventurar em mares, né? E aí volta, né, com o fruto dessa aventura. Então, hoje é muito comum, eu já tive casos no meu escritório de pessoas casadas que pediram DNA, né? E, infelizmente, o filho
não era do marido. E aí gera todo um desconforto, né? Alguns maridos até aceitam, outros não, a maioria não aceita, e isso muitas vezes acaba acontecendo. Às vezes o casal tem um período de separação, né? Briga ali, ficam afastados um período, não estão divorciados, não estão separados judicialmente, estão separados de fato. Há um relacionamento paralelo nesse momento, de ambos os lados, às vezes, e a mulher volta grávida, e aí a presunção de que aquele filho é do marido. Então, hoje, essa presunção ela é cada vez mais questionável, porque as relações humanas estão dessa forma, mais soltas, mais livres, aonde cada pessoa tem a sua liberdade, a sua escolha, o seu modo de viver. Tudo bem? Tranquilo? Aqui fala das fecundações homóloga e heteróloga. Homóloga é quando vem do próprio marido, do próprio companheiro, né? Heteróloga é quando é um terceiro que fornece o material genético. É possível? Sim, desde que o marido autorize, né? Às vezes, o pai, por alguma razão de saúde, ele não tem condição de gerar um filho, de gerar uma criança, né? E aí a mãe, o próprio marido concordam em fazer uma fecundação artificial, né? Uma inseminação artificial. E, às vezes, usa-se material genético de outra pessoa, né? Um banco de como chama o banco, meu Deus? De sêmen, né? Banco de sêmen. Oi? Banco de sêmen. Isso, banco de sêmen, exatamente. E a pessoa pode. Ah, mas aí não é vai ser filho daquela pessoa? Sim, mesmo que o material genético não seja vindo dela, desde que haja autorização. Então, é feito todo um procedimento, assina-se um documento, né? E eu não sabia, até conversando com uma pessoa esses dias, que o processo de inseminação artificial, eu não sabia dessa situação, né? Nunca passei por isso e tal. Ele é muito dolorido. Além dele ser caro, parece que hoje tem em torno de R$25.000 esse procedimento, não sei se alguém sabe se é isso mesmo, né? Ele é um procedimento doloridíssimo para a mulher, porque é bem complicado você fazer isso. Tem que ser uma pessoa um geneticista muito experiente e causa uma certa dor. E dura quando a pessoa gasta todo esse valor e não consegue, ou consegue e a criança, infelizmente, no decorrer da gravidez acaba vindo a falecer, né? O feto vem a falecer, ou nasce e não resiste, né? Porque é um procedimento artificial, não deixa de ser um procedimento artificial, tá? Mas pode ser tanto material genético do pai, como material genético também de uma pessoa desconhecida, ok? Vai gerar... Professor. Quem chamou? Antenor. Pois não, doutor. E nem sempre é na primeira tentativa, viu? Às vezes precisa de 2, 3 tentativas para ter sucesso, ou seja, às vezes 75.000, 100.000 para conseguir obter sucesso. Não é algo tão simples, né? O doutor Antenor foi médico, né? É médico ainda, né? Só não está exercendo mais a profissão, sabe bem o que está dizendo aí, né? Depende muito do organismo da mulher, né? Depende muito do organismo da pessoa. E às vezes o que é assim, até meio engraçado, não sei se a palavra é essa, né? Mas é meio até irônico, né? Algumas mulheres que não querem ter filhos engravidam rapidamente. E até que faz uma brincadeira, né? A pessoa passa ali em frente a um varal que tem uma cueca, já engravida, né? E às vezes nem quer ter filhos, né? Enquanto uns querem, passam por dificuldades para ter, outros têm e acabam não valorizando essa situação, né? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho. Pois não. Doutor Orlando, é o seguinte, por exemplo, há um tempo atrás, agora, há pouco tempo, o cantor do Roupa Nova faleceu. E ele deixou material, e ele deixou também
ele deixou também uma diretiva antecipada de vontade, que ele tinha vontade de ter um outro filho. Só que ele veio a falecer e a esposa implantou esse embrião, né? Aí eu gostaria de saber como funciona. Depois, se o senhor puder dar uma explicação, se ele entra, se essa criança que vai nascer, ela entra normalmente na cadeia sucessória, na partilha. Então, doutor Antenor, entra porque, na verdade, eu que entra, né? Eu nunca tive nenhum caso assim, é um caso até curioso, mas já é uma antecipação de vontade daquela pessoa, né? Então, ele vai entrar nesse período aí de presunção, acredito eu. Teríamos que consultar, eu vou ser muito sincero, eu nunca tive um caso semelhante a esse, né? Mas eu acredito que entraria, sim, na partilha, né? Até porque, se nós pegarmos a própria ação de petição de herança, se um herdeiro que até era desconhecido, até 20 anos, pode voltar e pleitear a herança que ele teria que ter recebido e não recebeu por alguma razão, por que não uma situação dessa não traria direito a essa criança que viria, vai nascer aí, para ter direito aos bens do pai, né? Acredito eu que na disposição de vontade também, né, deve ter ficado alguma coisa reservada para essa pessoa, né? Para essa criança já nasceu ou vai nascer aí? Então, na época, houve muita polêmica a respeito disso, mas depois eu não segui o que aconteceu depois, né? Mas eu posso até dar uma olhada melhor para na próxima aula dar um retorno para o senhor. Estudar, né? Porque, na verdade, eu confesso, eu nunca tive uma situação na advocacia. É um caso interessante, né? E é bom a gente saber, né? Porque pode acontecer de alguém querer deixar o seu material genético para que alguém, né, sei lá, para futuramente, depois da sua vida, ter um filho, né? O que eu acho estou dando aula, mas o pessoal faz muito barulho aqui, peço desculpas, eu estou tentando me concentrar, mas... Uma coisa interessante também é porque, assim, as diretivas antecipadas de vontade, elas ainda são muito questionáveis, não tem legislação ainda firmada em relação a elas, né? Elas vão até um certo ponto, depois, se existirem existem algumas teses que conseguem até derrubar elas, né? Sim, sim. O direito brasileiro ainda está construindo algumas coisas em relação a toda essa situação até de tecnologia, né? Até essa questão, até mesmo o senhor que foi, né, exerceu a medicina, a questão do testamento vital, né? Existe aí uma discussão muito grande sobre isso, né? Que é aquela coisa de quando a pessoa não quer passar por nenhum tratamento de saúde, se tiver uma doença terminal, só quer os cuidados paliativos, né? E existe aí uma discussão bastante ferrenha em prol dessa situação, né? Inclusive, eu até estou escrevendo um artigo sobre isso. Interessante. Se o senhor quiser compartilhar conosco, eu vou ficar muito grato, porque é um assunto que eu confesso que eu não conheço muito. Não conheço quase nada, para falar a verdade. E é muito interessante. É muito interessante. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso, sim ou não? Pessoal, vocês estão vivos aí, as outras pessoas aí, só o doutor Antenor tá aí. Não, obrigada, professor. Não, obrigada. Tá bom. Professor, estou só prestando atenção na aula mesmo. Ué, o que será que você fala? Manda para ela no particular, não sei. Conseguir. Bom, qual que é o próximo slide aí? Paternidade socioafetiva. Aqui entra uma briga danada, né? Paternidade socioafetiva.
que é isso, né? Não é já um assunto tão novo, mas para alguns, às vezes porque muita gente desconhece as consequências da paternidade socioafetiva, né? Pode ler o slide aí, se você quiser. Está relacionado ao vínculo afetivo existente entre pai e filho, sendo o pai aquele que cria o filho por uma opção sua, assumindo todos os deveres de guarda, cuidado, educação e proteção, independentemente de consanguinidade. Então, a paternidade socioafetiva é justamente a paternidade que não tem o vínculo sanguíneo. E uma das coisas que muito se fala hoje é que família independe de vínculo sanguíneo. Família é afeto, família é vontade de ter família. Não é mais aquela ideia de, ou então um vínculo no sentido documental, né? Eu me casei, eu tenho que me manter casado até o fim da vida, mesmo que eu não esteja feliz com aquela pessoa, eu tenho que ficar casado porque foi uma opção que eu fiz e a sociedade vai me criticar se eu me divorciar, se eu me separar, porque eu sou, né, de uma religião tal, de um segmento X, Y, Z, e isso é o que se discute hoje. Não, o pessoal não quer mais essa discussão, né, no sentido de que você seja obrigado. Hoje se trabalha muito a questão do afeto. Maria Berenice Dias, no livro dela, Direito Manual de Direito das Famílias, né, ela fala muito isso, né, que a relação familiar deve ser criada por afeto. E a paternidade, e aqui quando se fala paternidade, não se refere só ao pai, se fala também da mãe, né? Ela socioafetiva quer dizer o quê? É aquela paternidade, é aquela maternidade que se cria em razão do vínculo que você tem com aquela criança, com aquele adolescente ou com aquela pessoa. Não precisa ser uma criança ou adolescente, né? Pode ser até um adulto. Então, eu vou assumir aquela paternidade porque eu quero. E aí, eu tenho que saber que isso gera uma consequência, gera consequências tanto para mim quanto para a pessoa com quem eu estou me relacionando. Isso tem que ser algo muito bem pensado, algo que não pode ser tomado na emoção. Uma vez que você toma na emoção, você passa a fazer coisas que depois você se arrepende. E conversando até com um aluno meu essa semana, na turma da noite, né? Ele trabalha aqui no cartório de registro de Santo André, de registro civil, e ele estava falando, né? Que ele faz muitas dessas paternidades socioafetivas, você não precisa mais ir à justiça, né? Você faz uma paternidade responsável, né? De uma forma que você... Pô, eu começo a me relacionar com uma moça aí que tem um filho, né? Passo a viver junto, ou me caso, enfim, e crio um vínculo com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, né? Começo a ter um convívio muito salutar, muito positivo, aonde eu entendo que aquela criança, aquele adolescente, né? Ele é como se fosse meu filho, eu não vejo diferença, independente de ser filho de um outro homem, de um outro relacionamento, eu entendo que ele é também meu filho. E a recíproca é verdadeira. E aí, o que acontece? Com essa reciprocidade, as pessoas podem assumir a paternidade dessa criança e desse adolescente, né? Ou do adulto. Quando isso acontece, você vai estar assumindo o papel de pai, né? O celular está falando aqui. Você está assumindo o papel de pai. Não tem diferença. Se você for lá e assumir isso na certidão de nascimento da criança, já era. Não tem arrependimento. É a mesma coisa que se você tivesse gerado aquele filho, aquela filha. Você não pode voltar atrás. Então, o que eu gosto de deixar isso muito claro é que se você tem um afeto por uma criança, por um adolescente, você convive, saiba
que a sua relação vai permanecer com essa pessoa, mesmo que amanhã você não esteja mais com a mãe dessa pessoa. E é uma relação que as pessoas se esquecem. Hoje está tudo bem, estou num relacionamento, estou numa love ali, está um amor maravilhoso, todo mundo bem. Aí surge um contratempo, surge um problema, aquele problema cresce além do que deveria e vem uma ruptura de relacionamento. Eu assumi uma paternidade comigo. Aí o cidadão vai e resolve, né? Ah, agora eu não quero mais ser seu pai. Eu rompi com a sua mãe, nós terminamos ontem, e agora você não é mais meu filho. Gente, isso não existe. Então, tomem cuidado, né? Ou, pelo menos, orientem os seus clientes a tomarem cuidado quando isso acontecer. Porque, a partir do momento, isso é um processo, não precisa nem de advogado. Pega lá a mãe da criança, a criança, você leva ao cartório de registro civil, onde a criança foi registrada, e fala, olha, esse pai aqui também quer assumir, né? O padrasto, no caso, quer assumir, normalmente acontece isso com padrastos, né? A paternidade dessa criança. Vai ser feita uma entrevista, gerado um processo administrativo, o Ministério Público passa a intervir, que é interesse do menor, e uma vez que se comprova esse interesse, vai constar na certidão de nascimento daquela Professor, pessoa. Oi. só interrompendo, é o caso do filho do Cid Moreira, né? Que ele queria tirar, né? Ele adotou a criança. Eu não sei o caso dele. Tem esse caso? Tem, ele tem um filho adotivo com um sobrinho, se eu não me engano, algo do tipo. E ele casou de novo e agora ele tava uma briga aí que ele não queria aceitar mais como filho. Cid Moreira conseguiu casar de novo? Sim. Você está falando sério isso? Quando que o Cid Moreira casou? Ele assumiu um relacionamento. Agora? Recentemente? Eu não sei te dizer a data, professor. Mas é coisa recente. Vocês sabem. Gente, se aquele homem casou de novo, eu também caso. Porque, pelo amor de Deus, quantos anos tem o Doutor Cid Moreira? Oi? É o Mr. M. É o Mr. M, viu? Deve ser, viu? Eu diria que é o Mr. Dólares, é o Mr. Dinheiro. Deve ter feito de se casar. Então eu vou entrar na fila também, doutor. É mesmo? O senhor consegue, seu Sebastião. Tá vendo? O senhor é boa pinta aí, né? O senhor vai conseguir rapidamente. Com 70 tá difícil, hein? Oi? Com 70 tá difícil, hein? O cara já O tem senhor 90. tenta, né? O senhor 70 e quem sabe mais o senhor consegue, né? É o que eu tô falando, fazendo, tô sentando. O senhor tem 94 anos, não me engano. Bom dia, professor. É um bom dia. É um relacionamento de muito amor, eu acho. Realmente é muito amor. Professor, Oi. eu atendi um caso mês passado que foi nessa mesma linha, né? Só que era um divórcio consensual. E o rapaz, ele conheceu a moça, ela tinha uma criança, né? Eles casaram e ele aí criou a criança como se filha fosse. E agora eles estão para se divorciar. E na reunião lá, eles falaram que eles tinham interesse de colocar a paternidade socioafetiva, né? No bojo da homologação. Aí eu expliquei tudo, isso aí mesmo que o senhor acabou de explicar, que a paternidade socioafetiva é como se pai fosse, é para sempre, não dá para renunciar, uma vez que você já Sumiu. põe a sua vontade de ser pai. Aí tá bom, terminou a reunião, aí passou 2 dias, o pai entrou em contato, né? Aí a criança em si tem 16 anos. Aí ele falou assim, uma dúvida, se a mãe quiser cobrar a pensão dela, ela vai poder? Eu falei, pai. Aí ele falou assim, mas é até os 18 anos, porque a gente pretende colocar lá na faculdade. Eu falei, não, até encerrar a faculdade. Aí agora, isso aí travou o divórcio consensual, porque agora eles estão conversando para não ter mais essa paternidade socioafetiva reconhecida no divórcio. Eu acho que, mas é melhor fazer isso e a pessoa não assumir
do que você assumir e depois se arrepender, né? Que é um vínculo eterno. Você vai ter aquela pessoa no seu... Você imagina... E não é só a questão da pensão. Que amanhã, essa pessoa... O fato foi pensão. Ele falou assim, não, mas eu gosto dela. Só que a questão, que ele tá com medo, é que a ex-esposa, né, venha por algum motivo aí tentar usar esse fato contra ele. Ele falou que ele gosta muito da menina, né, com certeza vai usar, e vai usar de uma forma legal, porque a partir do momento que você assume aquela paternidade, você é pai igual o pai biológico, né? Então, é que assim, a pessoa às vezes quer o afeto, mas não quer gastar, né? Botou a mão no bolso, aí você vê se o cara é pai mesmo, né? É complicado. Eu penso assim, né? Quem vai fazer isso tem que ser muito altruísta, tem que ser muito corajoso, porque uma relação hoje familiar, a gente sabe que ela não tem mais as mesmas bases dos anos atrás. Aí, quando nossos pais, nossos avós casavam, viviam o resto da vida com uma pessoa e a pessoa assumia, né, aquilo e, por pior que fosse, se mantinha casado. Hoje, não mais, né? Se você casa e amanhã pode ser que você já não esteja mais casado, né? E aí você assumiu um vínculo que você vai carregar o resto da sua vida. Filho, você não se separa de filho. Toma muito cuidado. Vai gerar pensão, vai ter direitos sucessórios, né? Ter direitos sucessórios. E assim, tem que se pensar também na pessoa da criança e do adolescente. Porque hoje eu tenho, vamos supor, eu estou lá numa relação muito boa com alguém que tem um filho, eu acho legal, vou lá e assumo aquela paternidade socioafetiva. Mas será que aquela pessoa também vai... Eu vou parar de conviver, eu vou entrar num outro relacionamento futuramente, né? E uma coisa é o filho que nasce da sua própria vontade, né? Outra coisa é um filho que você veio por uma vontade daquele momento. Se às vezes o pai não cuida nem do filho que é biológico, é difícil você falar que ele vai cuidar de um filho que não é biológico, né? Embora há pessoas e pessoas. Eu conheço uma pessoa que foi aluna aqui da faculdade, ela tem 3 filhos, os 3 filhos não são do rapaz, e ele não tem paternidade, mas ele trata como se fossem filhos dele, e os filhos gostam dele se ele fosse o pai, né? E não tem assim, eles têm diferença. Não sei se ele reconheceu essa paternidade, se ele não reconheceu, não sei se ele assumiu ou não assumiu, mas a relação existe e é muito boa. Então, há casos e casos, né? O importante é a pessoa ter consciência que uma vez que você assume a paternidade, você vai assumir para o resto da sua vida, né? Amanhã você vai se divorciar, vai conhecer outra pessoa, pode ser que você tenha um filho biológico, e os mesmos direitos que o seu filho biológico terá sobre um patrimônio, sendo uma herança, aquele filho socioafetivo vai ter, até porque nós já acabamos de ler ali, né? Não há discriminação entre filhos. Ok? Então, tem que tomar cuidado. E a maternidade é a mesma coisa, né? Não é tão comum as mães assumirem, né? A mulher assumir a maternidade e tal, mas vai assumir do mesmo jeito. E aí tem que pensar uma outra questão, né? A criança vai ter avós, né? E a pessoa que faz isso, ela está colocando não só ela em situação de responsabilidade, como também os seus pais se forem vivos. Porque a partir do momento que eu coloco o meu nome numa criança assumindo a paternidade, os meus pais vão ser os avós daquela criança. Se eu não pago a pensão, nada impede que aquela mãe ou aquela criança, né, aquele adolescente, representado pela mãe, venha cobrar a pensão dos meus pais. E se os meus pais não são favoráveis aí? Os pais às vezes nem gostam daquela pessoa com quem eu me relaciono. Pois é. Então, é uma coisa que tem que se pensar. Né? Fazem, né, para agradar a namorada. Ah, eu vou agradar minha namorada, vou registrar o filhinho dela no meu nome, depois eu tiro. Eu já ouvi gente falando isso, que é uma bobagem. Você não tira mais. Alguém quer comentar?
Professor, só para complementar aqui do Cid Moreira, ele adotou um sobrinho da ex-mulher dele, que conviveu com a criança quando ele tinha 14 anos. Agora ele entrou com um processo de indenização por afetividade. E aí foi quando o Cid Moreira também queria entrar com uma ação para retirar ele o processo de adoção. Não conseguiu. Então, não vai conseguir, né? Porque se ele adotou porque ele quis, né? Agora, o menino está pedindo que é uma afetividade, abandono afetivo, é isso? Isso mesmo, está pedindo indenização. Eu vejo aí, não posso falar, não sei o que aconteceu, né? A adoção é um ato voluntário. Você vai lá e adota. Beleza. A afetividade é uma coisa que você dá ou não dá. Agora, para se pedir um abandono afetivo, tem que existir consequências desse abandono, né? Então, eu tenho consequências comprovadamente negativas de que o abandono afetivo gerou em mim traumas, eu não consegui me desenvolver como pessoa, ou eu travei a minha vida. Isso não é simplesmente, meu pai não conviveu comigo, eu quero uma indenização. Eu, por exemplo, falo mais uma vez no meu exemplo. Meu pai e eu, a gente se dá, respeita, mas eu não sou grande amigo do meu pai. Nunca fui próximo do meu pai. Tenho respeito, gratidão por ele, mas não é uma pessoa que cresceu, que acompanhou a minha vida de perto. Às vezes o abandono afetivo está dentro da sua própria casa. Você não precisa estar separado do pai e da mãe para ter abandono afetivo. Basta você viver na mesma casa. Tem pais que promovem isso, né? Mesmo estando casados. Então, assim, é muito difícil, né? Eu vejo que todo mundo quer uma indenização por alguma coisa, né? Desde que você comprove que o abandono afetivo acarretou essa situação, tá? Bom, da paternidade socioafetiva é isso. Tem que pensar porque é uma situação que vai gerar responsabilidades não só para mim, mas para a minha família, né? Para os meus pais, por exemplo. Eu sou pai socioafetivo, automaticamente os meus pais vão ser avós socioafetivos, vão assumir uma responsabilidade em função deles, né? É minha, né? Eu tenho que pensar quando eu coloco alguém numa responsabilidade que a pessoa não quer, né? Perguntas? Professor, é o Wesley que fala aqui. Eu queria tirar uma dúvida, não sei, como que fica essa questão no registro? Se tem alguma diferença entre o biológico e o socioafetivo? Não, vai constar que os dois pais, né? No caso da criança, aí você tem aquela questão da não discriminação, né? A criança vai ter como pai os dois. Vai dizer quem que é o biológico e quem que é o afetivo. Vai constar os dois pais, né? Ali na certidão de nascimento, ou as duas mães também na certidão. E os 6 avós, né? Vão ser 6 avós. Daqui a pouco a certidão de nascimento vai ter que ser em 2 folhas, né? Para caber como tem que colocar. É que tem muitos casos assim, né? Que, por exemplo, ou o rapaz conhece a mulher grávida, ou ele conhece depois que ela é mãe solo, e ele coloca como se ele vai até o cartório e fala como se ele fosse o pai biológico. Isso, né, inclusive, é crime. Né? Isso. É um crime que se pratica, eu não sei exatamente qual é a pena, né? Registrar filho como se fosse seu sem ser é um crime. Mas a justiça faz vista grossa porque a justiça entende que o ato que ele está sendo praticado, muitas vezes esteja burlando a lei, é um ato de amor, e que aquilo, né, talvez vai trazer mais benefícios. Você não vai penalizar uma pessoa que está assumindo uma paternidade que não é dela e que é uma coisa que às vezes ela quer, né? Aí é pior ainda, quando você registra o filho como seu sem ser, né? Sem ir ao cartório, você já nasceu a criança que foi lá e registrou. É seu mesmo. Eu estou com um caso que essa semana entrou no meu escritório. Olha que interessante, né? Um rapaz foi lá, a mãe dele teve ele com o pai, normal. O pai foi embora. Quem registrou ele foi o padrasto. 39 anos depois, o pai voltou. Foi comprar cigarros, certo, né? E até acabar o maço, ele 39 anos voltou, né?
é aquilo que nós chamamos do ausente. Esse é o ausente, né, do artigo 22 do Código Civil, né, para quem já estudou pessoas e bens. A Jéssica quer perguntar alguma coisa? Não? Jéssica? Oi, professor. Não, o professor já respondeu, porque a minha dúvida era referente à questão de se a mulher resolvesse assumir esse lugar da paternidade socioafetiva. Eu já também. Tão diferente a configuração, né? Então, a minha dúvida era essa, mas aí o professor já respondeu. Obrigada. Direitos iguais, princípio da isonomia. Então, esse pai voltou, eles conversaram, se entenderam, e o pai agora quer registrá-lo também. Na verdade, olha o que aconteceu, que é o inverso. O padrasto registrou como pai biológico, e o pai biológico agora quer registrar. Eu fui me informar no cartório não é possível fazer administrativamente, tem que ser feito pela via judicial, né? Então, se quiser até, eu vou passar para ele aí, é uma ação de reconhecimento de paternidade, né? Aonde ele não quer tirar o nome do padrasto, porque o padrasto foi o pai dele que criou, realmente, o padrasto até já faleceu. Mas, para ele colocar agora esse pai, tem que ser via judicial, né? Então, de vez em quando, acontecem essas mudanças, não é uma aberração, né? Mas essas situações sui generis aí no direito. Bem? Alguma pergunta, sim ou não? Então, professor, é que eu comentei isso porque eu tive um caso, né, ainda tá correndo, né, o processo, que o pai socioafetivo registrou, né, e depois ele entrou com uma ação para pedir o DNA, né, falando que não é o pai biológico e tudo mais. E aí eu expliquei, né, para a cliente, falei que independente de ser reconhecido que é pai biológico ou não, como ele teve essa afetividade com a criança, né, o Ministério Público também a gente vai insistir para que seja mantida a paternidade pela socioafetividade, independente do vínculo sanguíneo, né? E manteve? Não, ainda tá, porque entrou a pandemia e não teve como fazer o DNA, né, suspendeu tudo, então a gente está esperando ainda o exame. Se ele registrou voluntariamente, dificilmente vai se tirar a paternidade, tá? Eu tive um caso assim também, o rapaz ele era maior de idade, os pais se separaram e o pai assumiu, o primeiro caso de paternidade socioafetiva que eu tive, assumiu ele sabia que a mãe estava grávida de um outro homem, mas assumiu e registrou os 2 filhos, inclusive, não só um quanto o outro, né? E aí ele não queria mais ser o pai do menino, não quero, porque ela veio grávida, não sei o quê, papapá. E aí nós batemos nessa tecla e a juíza da terceira vara manteve a paternidade, né? E a consciência. O que acontece hoje é assim, você foi lá e registrou um filho seu, a criança nasceu. Aí você percebe, com o crescimento da criança ali, e aí também não pode se passar muito tempo, né? Não tem um tempo exato, mas que a criança não tem nenhuma similaridade com você, nenhuma semelhança. Percebe que a criança, né, parece mais com o seu vizinho do que com você, né? Você fala, poxa, que coisa esquisita, né? Eu sou negro e a criança nasceu com traços do japonês. Na minha descendência, nem na descendência da minha esposa tem nenhum japonês, né? É meio estranho, não é a situação? E aí você entra, aí a pessoa vem e confessa, olha, realmente eu tive um caso extraconjugal. Nessa situação, ainda há decisões que tiram a paternidade. Houve um engano, a paternidade ela não aconteceu de forma espontânea, de forma verdadeira, né? Aquilo foi um engano, a mulher enganou o cara e falou, olha, que é teu filho e tal, e não era, né? Então, aí, mas também não pode esperar 10 anos, 20 anos. É logo que a criança nasce, você percebe ali, primeiro, segundo aninho ainda, eu entendo que caiba ainda uma ação nesse sentido. Pois não, doutora? Doutor, e no caso desse poliamor que já está vindo aqui para o Brasil,
existiria a possibilidade de ter uma mulher, 2 homens e ela ficar grávida e constar os 2 nomes dos pais na certidão? Então, de uma maneira oficial, não ainda, né? O que pode acontecer é haver esse reconhecimento socioafetivo do outro pai. Então, ela vai ter um que vai registrar a criança, a solução seria essa, né? Você tem lá, um exemplo, eu sei que você não vive assim, mas enfim, também se viver, nada contra, né? Você tem Não lá um vivo. filho, nada contra, cada um faz como achar melhor. Você teve um filho lá que é de um dos pais, né? E o outro quer também assumir. Então, o outro vai fazer a paternidade socioafetiva. Isso é possível, né? Não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas aí tem que ter autorização do outro também, né? Tá? Agora, eu não sei, o poliamor é uma coisa que ainda não está regularizada, né? Não tá, né? Mas sei lá, eu acho que assim, acho que numa relação dessa, por ter o comum acordo entre as partes, eu acho que nem teria exame para saber quem é o verdadeiro pai, né? Não. Eu acho que os 2 poderiam assumir aí de... Vai ser o pai biológico. Depois o outro vai ser o pai socioafetivo. E na hora do final não vai ter diferença. Pai vai ser pai. Eu confesso que é uma coisa que eu também nunca observei, nunca tive nenhum caso de poliamor aí, né? Mas é uma situação que tende a ser regularizada com o decorrer do tempo. Assim como o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é uma realidade, né? O poliamor também é uma realidade, né? Eu não conheço ninguém que vive em poliamor, mas não será difícil de a gente conhecer a família vive em poliamor? Sim, ela tem um relacionamento base com um rapaz, mas ela fica com outra menina e ele também tem um outro rapaz também. Olha, está próximo da gente, é amiga da nossa Fernanda aqui. Né? Ela tem um relacionamento. Eu acho que isso tá... É que assim, ainda não é comum, mas eu acho que isso, como o casamento igualitário, ele vai se tornar comum e vai ser assim uma grande mudança na parte de direito de família. Por isso que eu me preocupo muito em entender como que funcionaria, né? Porque um divórcio, um inventário, uma paternidade. A tendência é oficializar, né, a relação e manter ali as disposições de vontade. O direito civil é um direito privado, né? Então, o grande princípio do direito civil é a autonomia da vontade. Se eu quero ter 3, 4 mulheres, se elas querem ter 3, uma mulher quer ter 3, 4 relacionamentos, seja com um homem ou com outra mulher, direito de cada um, né? É melhor regularizar do que deixar isso no limbo, né? Deixar isso fora de uma regularidade e as pessoas fazerem besteira, né? Tanto é que isso não é uma coisa tão estranha, porque no mundo árabe é normal, o homem tem 2, 3 mulheres, né? Não sei como funciona essa questão sucessória e tal. Acho que eu não conheço muito dessa legislação, até porque eles se baseiam muito na questão da própria questão do Alcorão, né? Tem uma outra lei lá, Shihad, né? Shahad, qual é o nome principal. Mas a gente não está distante disso, não. Acho que logo vai ter essa situação. E as pessoas ficam meio escandalizadas, né? Eu respeito muito todo mundo, mas isso de monogamia, isso vem do mundo judaico-cristão. Porque antes do mundo judaico-cristão, lá na Grécia Antiga, no Egito Antigo, havia casais de todos os tipos, né? A Grécia, por exemplo, é um exemplo da democratização, inclusive, do amor. Lá, um homem se amava com o outro, com uma mulher, e era normal. A sociedade, se você pegar lá alguns diálogos de Platão, você vai encontrar em alguns diálogos meio que um romance entre um e o outro, falando que o outro é belo, és formoso, é isso. O que nós hoje nos escandalizamos, ou que algumas pessoas se escandalizam, 2 homens juntos, 2 mulheres juntas, um homem, uma mulher e mais uma. Na Grécia Antiga era normal. Aí veio a cultura hebraica, que foi muito forte, né? Que
também tinha o poliamor, porque os homens podiam ter mais de uma mulher, não podia ter, mas o homem podia ter mais de uma mulher. E depois, com o cristianismo, isso foi abolido, né? E hoje nós vivemos nessa ideia de monogamia, né? Mas em muitos lugares hoje isso já não é mais uma realidade. Na vida das pessoas não é. Né? Não tem a tal da relação aberta, né? Eu falo com você e você sai com quem você quer, eu saio com quem eu quero, mas nós temos um vínculo entre nós. Cada um vai agir como achar melhor. Eu ainda não me vejo em situação assim, né? Mas, enfim, dá para dizer que isso não vai chegar nos nossos dias. Talvez não demore tanto. Ok? Professor? Sim. Letícia, tudo bem? Doutora Letícia, bom dia. Bom dia. Eu tenho um caso de um cliente que, além do poliamor, né, agora, eles são swingers profissionais. E assim, me gerou bastante estranheza, porque ele tá pedindo a guarda do filho e aí ele não me falou nada, por vergonha, na verdade, né? E quando a mãe veio com a contestação, ela escancarou, jogou print de Instagram, página de perfil profissional, de swingers. E aí eu ainda comentei com eles, eu falei assim, nossa, para mim é tudo muito novo, eu nunca ouvi falar, né? Porque é diferente do poliamor, mas também é uma prática que envolve outras pessoas, né? Sim. Fica complicado, o doutor já viu algo do tipo? Não, nunca tive nada. Conheço pessoas, inclusive eu tive uma estagiária, época atrás aí, foi aluna minha também, que ela e o marido frequentavam casas de swingers. Estou falando isso porque ela nunca me pediu segredo, né? E ela abria isso para todo mundo, né? É uma moça com um tempo comigo, depois ela foi para o Rio de Janeiro, ela era carioca, ela só ficou um tempo aqui em São Paulo, e ela falava que ela ia tratava isso com uma normalidade. Uhum. Assim, eu não julgo ninguém, né? Cada um tem a sua moda. Eu não faria isso. Sim, com certeza. Mas cada qual, né? Com a sua alegria, com o seu prazer, na verdade. Exatamente. Mas foi uma novidade para mim, eu não tinha me deparado com isso ainda. Pedir uma guarda da criança sob a alegação, talvez, que a mulher não seja adequada à criação, é estranho, né? E o direito vai ter que se adequar a isso, gente, porque hoje, se você falar assim, bom, os dois são swingers profissionais. Tanto ele pratica o swing, que é a relação sexual com outras pessoas, né, estranhas ao casamento ou à união estável, como ela. Quem tem mais moral aí, né? Por que ele teria mais moral de cuidar do filho sozinho, porque não seria uma guarda compartilhada? Ah, não, mas é porque aí não é ele e a mãe, é ele, né, com a atual esposa. Aí a mãe trouxe isso na defesa. Peraí, deixa eu entender. Ele com a atual esposa. Tem uma página de que eles são swingers profissionais. E a antiga esposa. Isso, que trouxe isso no processo. Ele quer assumir a guarda do filho da antiga esposa, é isso? Isso. Ah, tá. Entendi. Eu acho que tem que ser guarda compartilhada de qualquer forma. Porque a realidade é assim, ele pode ser um swinger profissional, assim como a atual companheira seja, ou ela poderia ser também uma garota de programa, e ser um excelente pai, uma excelente mãe. Exatamente. Mas o exemplo, né? O exemplo hoje ele é muito questionável, né? O que é exemplo bom hoje para você, para mim, né? O que era exemplo bom para os nossos pais há 50 anos atrás, já não é um exemplo bom para nós hoje. Ou nós não damos esse exemplo, né? Então, antigamente, vamos só dar uma rápida pincelada aqui, era exemplo a mulher casar virgem. Hoje você nasce virgem só, depois já acabou, né? Desculpa, mas, né? Para a gente achar uma virgem hoje, né? Só se for na maternidade. Né? Desculpe, mas eu estou aqui com 3 mulheres aqui na minha casa agora, né? Nenhuma é virgem mais. Né? Até porque uma aqui já é até avó. Né? Se fosse virgem, eu achar estranho, né? Eu estaria com a Virgem Maria aqui na minha casa. Né? Mas, enfim,
desculpe a brincadeira, né? Mas eu descontraí no sábado de manhã falando de paternidade, tem que dar um pouco de risada. Mas era um valor, não era? Mãe, meu pai, falavam, né? Ah, ela não é mais moça. Eu não entendia quando eu escutava isso. Será que ela virou um moço? Né? Um tio que ele falava assim, aquela ali já é furada. Nossa! Né? Olha o linguajar que as pessoas usavam. Desculpa, mas quem nunca escutou isso? Nada, não. Hein? Ninguém nunca ouviu essas questões aqui na sala? Dona Antenor. Dona Antenor ficou até quieto. Oi, oi. Não, isso é coisa de doido. Você nunca ouviu nada disso? Não. Para mim, isso daí é tudo muito estranho, né? Não, digo desse conceito de a mulher casar virgem, essas coisas. Ah, sim, sim. Isso ainda é comum em algumas denominações, ainda é comum, né? Religiões ainda pregam isso, mas que também, às vezes, só na teoria, né? Porque na prática, sabe que é outro papo, né? Mas, assim, eu vejo que a guarda deve ser compartilhada, doutora Letícia. Eu batalharia por isso, porque eu acho que não tira a qualidade de pai. Se ele é um bom pai... É exatamente isso que eu estou alegando, doutor. Mas é um fato diferente, né? Por isso que eu trouxe o exemplo. Eu acho legal. Assim, eu trabalharia do lado que a sociedade hoje vive valores totalmente desconexos dos valores que já foram base do Código Civil, da própria moral, né? A moral, ela alterou-se no decorrer dos anos. Quem quer falar alguma coisa? Todo mundo ficou encabulado. Já que está tendo essa multiparentalidade aí, podia pedir pensão para todos eles, né? Todos os pais ou todas as mães. Ah, sim. Mais fácil. Privilégio. Deve ser o meu edredom que chegou. Quem vai ter que buscar? Desculpa, gente. A aula em casa é assim, chega edredom, chega empregada, chega a moça pega o pano na minha casa, né? Assim, vocês me perdoem, mas a aula está sendo dada. Quer ir lá, Fernanda? Buscar? Desculpa, gente. Muito bem. Poder, só muda o slide aqui para mim. Poder familiar, ou pátrio poder, né? Antigo pátrio poder, é isso que nós vamos falar agora? Você vai falar dos provimentos. Sim, tem 2 provimentos aí que eu compartilho com vocês, tá? Se vocês quiserem anotar, depois eu vou pôr esse material lá, que é o provimento para reconhecimento da socioafetividade aí, tá? Quem quiser, depois vai estar no slide aí, são provimentos do CNJ. E tornou... 63 de 2017 e 83 de 2019. Isso. E aí vamos para o outro slide, que é o do poder familiar, não é isso? Isso. Chegamos aí. Esses 2 provimentos... Não, você vai falar... A impossibilidade... Não, já até falei isso. Possibilidade de reversão, né? Já falamos. Revogação da paternidade. Isso. Destituição do poder familiar. Destituição do poder familiar. Bom, gente, falamos da paternidade, falamos da questão aí dos 2... Esses 2 provimentos vão estar divididos com os senhores aí. Hoje é só ir no cartório, olha, eu quero ser pai dessa criança aqui, que eu sou padrasto e tal, vai fazer uma entrevistazinha ali com o oficial do cartório, ele vai mandar para o MP vai mandar para o juiz, e em 30 dias você resolve isso daí, você registra um filho que não é seu, tá? Isso vale para o pai, vale para a mãe, beleza? Depois assume a bronca, né? Professor, só uma outra pergunta, por favor, desculpa atrapalhar. Para essa questão de assumir a paternidade na questão socioafetiva, não tem prazo. Ele está junto com a outra pessoa, ele decidiu, ele vai lá no cartório e faz. Não é determinado assim, um período de vivência para... Ele assumiu, lógico que quando ele for ao cartório, até eu conversando com o meu aluno, ele fala, eles perguntam, né? Às vezes é uma relação que começou ali há pouco tempo, há meses, né? Então o cartório até aconselha, às vezes, dependendo do oficial do cartório, ele fala, olha, pense bem, isso mesmo que o senhor quer, tem essa... Né? Porque às vezes a pessoa vai... Mas na lei não tem nada, não tem nenhum precedente que diga. Na verdade, é uma vontade da pessoa, né? Adotar um filho. Posso adotar um filho não sendo
casado, né? Sim. É tempo para adotar. Não preciso, bom, né? Então, não tem o tempo esperado, né? É aconselhável Obrigado. que conviva bem com a outra, né? Pelo menos. Eu vejo que até o doutor Wagner falou aí do divórcio, né? O casal está se divorciando, quer reconhecer, ou queria até então, né? Foi só mexer no bolso, já não quis mais, né? Conhecer a paternidade da adolescente de 16 anos aí, né? Bem, pessoal, poder familiar. O poder familiar é o exercício, né, de comando, de tutela, que nós chamamos, dos filhos, né, pelos pais, né, pai e mãe, conjunto, e também, obviamente, na ausência do pai e da mãe, pelos responsáveis, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, né, enfim, dependendo se a criança às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, às vezes os pais são falecidos, né, ela vai ter um poder familiar exercido por terceiros aí, que não sejam os pais, né? O poder familiar é diferente da guarda. Fazer essa diferença. Para você perder o poder familiar, você tem que ter, assim, uma conduta extremamente lesiva aos seus filhos, né? Então, eu vou pedir alguém que, por gentileza, a Fernanda deu uma saidinha que ela foi buscar ali o meu edredom, que chegou da lavanderia. Alguém que está vendo o slide, pode ler para mim o artigo que está aí no slide, por favor? Eu vou sortear alguém. Quando pais infringem de maneira grave em seus deveres diante dos filhos, ocorre a perda do poder familiar. É o que chamamos de destituição do poder familiar, ou seja, o afastamento definitivo dos genitores do poder familiar, tendo em vista o estabelecido em lei. O artigo 1638 do Código Civil disciplina a perda quando pais. Tudo bem. Depois vai ter os motivos aqui, a Fernanda volta, eu vou colocar lá. Mas, em suma, para você perder o poder familiar de uma criança, de um adolescente, você tem que ser um pai muito, muito ruim, né? É aquela pessoa que não tem, né, qualquer zelo, cuidado, afeto, né? Que espanca filho, que pratica atos, né? Hoje, infelizmente, cada vez mais comuns de crueldade com crianças, lamentavelmente, né? Atos libidinosos, atos que ferem, né, essa moral. Infelizmente, hoje, você vê aí casos e casos de pessoas que abusam de criança, abusam do próprio filho, abusam da própria filha. Não sei quem que me falou agora, recentemente, que a mãe pegou o pai. Eu não lembro quem foi que me comentou isso. Não sei se foi uma notícia, eu não sei se foi uma... Não lembro exatamente quem foi que me falou. Que a mãe pegou o pai estuprando a própria filha de 13 anos. Quer dizer, e disse que isso já acontecia desde os 11 anos. Quer dizer, é uma coisa que na minha cabeça eu não consigo entender, né? Primeiro que uma pessoa ter uma atração física por uma criança, um adolescente que está no início da adolescência. Segundo, ser a sua filha, né? Você ter um relacionamento íntimo com a sua própria filha, isso não é com ninguém, né? Mas, assim, mais estarrecedor ainda é ser com o próprio filho, né? Então, são coisas que vão gerar a perda do poder familiar. Me perguntam muito a questão, e o uso de drogas tira o poder familiar? Não. Tira. Tá? E nem o direito de convivência da pessoa. Eu tive um caso, há alguns anos atrás, era uma senhora que limpava no escritório e a filha dela me contratou para regulamentar guarda e visita pequenininho que ela tinha, né? E ela sabia desde cedo que o rapaz, antes mesmo dela engravidar, o rapaz usava drogas. Ela aceitou essa condição. E aí, no dia da audiência, ela não queria que tivesse a guarda compartilhada. Eu falei, olha, não adianta, você lateral, porque o juiz vai dar a guarda no lateral, vai dar a guarda compartilhada. Mas ele usa droga, não sei o que, tá bom. Audiência. O juiz, o doutor Roberto, aqui da segunda vara de família, falou: por que a senhora não quer que ele exerça a guarda
compartilhada com a senhora, ou que ele tem uma visita livre do filho? Ah, porque ele usa entorpecentes. E aí o juiz perguntou, desde quando ele usa entorpecentes? Ah, desde que a gente era solteiro. Aí eu já fui ficando quieto, né? Falei, agora vai, né? Aí o juiz simplesmente falou, olha, me desculpe, mas se a senhora acha isso ruim, por que a senhora se relacionou com ele? Por que a senhora teve um filho com ele? Se a senhora sabia que ele usava entorpecentes, a senhora sequer deveria se relacionar com ele. Mas se a senhora o fez, a senhora o fez de livre vontade. Então, ele vai exercer sim. Ou seja, tomou um coice, tomou uma patada desnecessária, porque eu tinha avisado. Então, não adianta falar, mas ele usa entorpecentes, ele frequenta bar, ele bebe. Tá? Ele passou a usar entorpecentes ou ele já usava entorpecentes? Ele frequentava bares antes ou ele passou a frequentar bares? Então, às vezes, são argumentos que eu já digo que não vão mais tirar nem o poder familiar e nem a guarda compartilhada. E a guarda é um exercício, né, bastante sério também, né, e o poder familiar é mais sério ainda. Pode pôr os slides, por favor. Doutora Simone, pois não? Doutor, no caso de entorpecentes, tudo bem que não tire o pátrio poder, mas é possível conseguir visitação vigiada? Sim, depende muito do grau dessa dependência química. Cada caso vai ter que ser analisado sua particularidade, né? E se a pessoa é muito dependente, né, vive dentro de uma crise, não tem condição, porque assim, eu não vou deixar um filho meu na mão de um pai ou de uma mãe, passou a usar entorpecentes, né? De repente a pessoa até não usava e passou a usar. Uma outra realidade, né? Então, não vou deixar um filho. E essa pessoa não tem cuidado de vigilância com a criança, leva a criança, por exemplo, vou lá buscar a minha droga, leva a criança junto na boca, na biqueira, lá para pegar droga. É uma outra coisa, né? Agora, de repente, é aquela pessoa que usa o entorpecente, e isso está se tornando cada vez mais comum, de uma forma esporádica. E a gente tem que largar a mão de ser hipócrita, né? Porque a gente é muito hipócrita. Todo mundo, ou a maioria das pessoas aqui, bebem. Bebem, tá. Fernanda é uma exceção, ela não bebe. Mas a maioria aqui bebe. Alguém aqui da sala não bebe? Eu, doutor. O senhor não bebe? Não, não consumo nada que tenha álcool. Então é uma exceção. Né? O senhor não gosta de bebida alcoólica ou uma religião que proíbe? Não, por motivos pessoais mesmo. Não gosto de nenhuma substância que pode mudar o meu discernimento. Tá, perfeito. Está de parabéns. Todos os que ficaram quietos aqui devem beber, né? E a bebida, ela é regularizada pela lei, não é? Você pode comprar uma cerveja, você pode comprar uma cachaça, sim ou não? Todo mundo aqui, com exceção, acho que do Wagner e da Fernanda, você vê. Quantos nós estamos aqui? Conta para mim, Fernanda. Quantos nós estamos aqui na sala? Então, 15. Você não? Em 15. 2 pessoas, ou seja, nem 20% da população dessa sala de aula aqui é o número que não bebe. A maioria bebe. Né? Todo mundo qualquer cachaceiro aqui, com exceção da Fernanda e do Vale. A bebida, ela é regularizada por lei, mas ela causa tanto estrago quanto uma substância entorpecente. Ou estou falando uma bobagem? Se você não tiver o controle, você bebe, pode matar uma pessoa bêbada. Né? Uma pessoa bêbada é tão ruim quanto uma pessoa drogada. Né? Então, a gente, às vezes, condena. Eu não estou dizendo para a pessoa se drogar, pelo amor de Deus, hein? Entenda isso. O professor mandou a gente usar droga. Pelo amor de Deus. Não estou falando nada disso.
Estou dizendo que às vezes há uma hipocrisia da sociedade. Ah, fulano fuma maconha. Às vezes o fumar maconha dele faz menos mal, no sentido de ele não ficar tão ruim, do que a cachaça que alguém toma. E a hora que ninguém fumasse maconha, ninguém nem bebesse, né? Mas, por outro lado, isso às vezes não vai acontecer. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar caso a caso, né? A dependência química não é uma coisa para você julgar a pessoa que passa por isso. Quem passa sabe a sua dificuldade. Sabe, às vezes, por que entrou na dependência química. Às vezes por uma decepção, às vezes por um abandono afetivo, às vezes pela falta de orientação. Então, é muito triste você saber que uma pessoa tem dependência química. Isso não é caso da gente julgar, jogar pedra na pessoa, falar que a pessoa é vagabundo, não presta, porque a gente não sabe a história de vida de cada um. Eu sempre costumo dizer, eu tenho muita dó, mal sentido da dó, né? Muita pena de quem vive nessa situação, porque é uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta que você, como eles mesmos falam, hoje eu estou livre, hoje eu consegui. Então, é um dia de cada vez, né? Tudo bem? Próximo artigo, tem um artigo 1638. Então, esses são os casos de perda do pacto de poder. Poder familiar, hoje não se fala mais pacto de poder, né? Hoje trouxe para poder familiar, porque ele é exercido tanto pelo pai como pela mãe. Quais são os casos aí, Fernando? Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho. Ou seja, dar castigos. O que a lei está falando aqui? Que você pode castigar o filho. Não há aquela ideia, eu não posso dar um castigo, eu tenho que deixar minha criança fazer o que ela quer. Ela pode subir na parede, quebrar tudo a minha casa, né, pôr fogo. De Estado, uma vez eu me lembro que eu dava aula no Estado, eu era professor eventual, né, eu assumi a matéria de filosofia. E aí, era uma recuperação de férias, fui dar aula numa comunidade aqui em Santo André. E o Estado dava uma merenda, e era uma caixa de leite, que era leite com chocolate, imagina um leite de caixinha, só que com chocolate. Não, mas era grande, não era todinho, era um todão. Pegar, aí o moleque, 15 anos, maior que eu, pode ser maior que eu também, não sei muito, mas enfim, pegou aquela caixa, colocou no chão, pulou em cima da caixa, e aquele leite voou para todos os lados. Não me atingiu porque eu estava longe. É porque eu enxergava um pouco. A minha vontade era fazer ele engolir aquela caixa. Mas eu não podia fazer, não era meu filho e era o menor de idade. Aí eu escuto da minha coordenadora a seguinte situação. Ele fez isso para gastar energia. Porque a energia que ele tem é muito grande. Então, a gente não pode repreender, a gente tem que compreender que ele pulou na caixa de leite porque ele achou que tinha energia para isso. Me desculpe os que defendem essa ideia, mas se eu sou o pai desse garoto, é a única vez que ele vai pisar na caixa de leite. Ele não vai, talvez, ter pés para pisar depois, por um tempo. Desculpa. Se eu não repreender uma criança, quando ela é criança, deixar ela pôr fogo na minha casa, né? Quebrar tudo, arrebentar as coisas, né? Ser mal criado com a avó, manda o pai tomar naquele lugar, a mãe para aquela outra parte, né? Quando ele crescer, ou tiver um pouquinho mais de idade, ele vai fazer o que esse garotinho de 13 anos fez, um menor infrator. Matou a mãe, o irmãozinho e o pai está na UTI. Vocês ouviram essa reportagem essa semana ou não? Não lembro que foi na Paraíba? Foi na Paraíba. Alguém ouviu isso? Ouvi sim, professor. Oi?
não estou ouvindo. Sérgio? Mais ou menos reportagem, o áudio do Sérgio está terrível, hein? A doutora Camila, ouviu? Eu não sei se é só para mim, está chiando bastante, eu não estou conseguindo ouvir direito, professor. Eu não ouvi o que o colega falou, professor, mas o senhor tá ótimo. Tá. O colega falou, eu também não ouvi. Mas o... Eu também não. É esse colega, quem é que está falando? É o Sérgio? É o Sérgio que está falando, professor, mas está muito ruim. Tá com a internet um pouco prejudicada aí, querido. Mas, enfim, depois a gente registra o seu comentário aí, que só veio um ruído. Mas acho que vocês ouviram. Então, assim, a criança tem que ser castigada, lógico, tem que ter um limite. Você não vai crucificar uma criança, vai espancar, né? Nós vivemos épocas de exageros, né? Ou faz igual o pai lá, né? Infelizmente fazia lá o tal do Dr. Jairinho, né? Espancava lá o molequinho, muitos outros, ou deixa fazer o que quer, e aí quando ele cria um pouquinho mais de autoridade, ele vira um marginalzinho dentro de casa. Então, não deve ser muito fácil ser pai e mãe, não vem com manual de instrução, né? Mas eu sou favorável, sim, ao castigo, desde que seja um castigo moderado. Né? Outro. Deixar o filho em abandono. Abandonar o filho, né? Obviamente, para perder o poder familiar. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Que é muito relativo, moral e bons costumes, né? Eu volto a dizer, o Código Civil ele é de 2002, mas ele veio sendo elaborado desde os anos 60. Então, ele ainda carrega uma vertente muito ligada à moral, aos bons costumes, que hoje são diferentes. O que é um bom costume? O que é uma questão moral? Aí é de cada um, de cada família, né? A gente não tem como julgar isso, porque cada um vai criar o seu filho como acha melhor. Existe um padrão médio de criação, né? Que você tem que, pelo menos, educar a pessoa a ser civilizada, né? Penso eu. Sérgio mandou chat. Eu disse que viu a ocorrência dos assassinatos, e no caso da escola, o pai deveria gastar energia neste filho. Exatamente. No caso da escola ali, achei um absurdo. A coordenadora fala que a pedagogia, ela de vez em quando, ela leva a ideia, ele precisa gastar energia, né? É ter uma atividade, você precisa entender a necessidade dele. A necessidade dele não é quebrar as minhas coisas. Tem um conhecido, ele é filho de uma amiga minha, que o filho, ele gosta muito de criança. E aí um dia o filho queria quebrar um copo. Queria ver qual é a sensação de... Ele vai lá, pega um copo, dá na mão do menino e fala, joga na parede. Faz isso. Ah, eu quero pintar a parede de outra coisa. Ele vai lá, comprava tinta e dava para o moleque pichar a parede dentro de casa. É uma forma de você criar o seu filho, né? Eu jamais daria um copo para... Ainda mais eu que gosto de taça, de copo. Você quebrar um copo numa taça minha, né? Sim. Vou quebrar um brinquedo seu. Eu faria isso. Talvez eu seja um pouco, né, castigador. Ah, você quebrou meu copo? Foi sem querer? Tudo bem. Ah, não, você quebrou. Dá aqui um carrinho seu. Plaf! Quebraria também. É a minha maneira de educar. Pode não ser a mais correta, mas minha mãe fazia isso comigo. Então, eu evitei. Minha mãe também me poupava muito. Mesmo não enxergando bem, eu fazia aquela carinha, né? Eu não enxergo, né? E mesmo assim, minha mãe, você não enxerga, mas você vai apanhar do mesmo jeito. Então, não tinha perdão comigo, né? Vamos lá. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Tá. Então, o pai que, de alguma forma, não cumpre com os seus deveres. Então, a perda do poder familiar vai ser comprovada. É aquele cara, aquela mãe que tem qualquer cuidado, que não tem qualquer apreço, que não respeita o filho, né? E trata a criança como um objeto, trata a criança com muita violência, com severidade demais, ou que abandona e leva à perda do poder familiar. Alguma pergunta, alguma colocação?
uma dica. Entregar de forma regular o filho a terceiros para fins de adoção. Adoção, você pode dar um filho para adotar, né? Mas tem que passar pelas vias legais, né? Aquela forma de você, adoção brasileira, que muita gente faz, né? A mãe fica grávida, não quer o filho e doa para uma pessoa, né? Também não pode, né? Vai fazer a perda do poder familiar. Não sei se os senhores sabem, né? Antigamente, quando uma mãe tinha um filho, a mulher muitas vezes não queria ter o filho, ela, para não criar o filho, ela fazia o seguinte: nas santas casas tinha uma abertura que era uma roda, como se fosse aquelas portas giratórias que a gente passa no banco, só que era uma roda, né? Tinha até um nome isso, não lembro agora, se alguém souber me fale. Ela tinha um nenê, ia lá, colocava naquela roda e virava, deixava e ia embora. Se aparecesse uma criança ali, era uma criança que não queria, que a mãe não queria, né? Criar, deixava ali. Uma coisa que tinha nos hospitais, nas santas casas, tinha isso. Depois tiraram isso, né? Mas era uma coisa muito comum que se tinha, né? Hoje, mães solteiras faziam isso. Tá bom? Parágrafo 1. Perderá também trato judicial poder familiar aquele que praticar contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave, em seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito a pena de reclusão. Praticar contra filho, filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave, seguida de morte, quando se tratar de crime doloso, envolvendo violência doméstica, familiar ou menosprezo, discriminação à condição de mulher, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito a pena de reclusão. Então, aqui esse parágrafo foi acrescentado aí para a lei, né? A lei é recente, não sei que lei que acrescentou, mas ela trouxe aí a questão hoje do que o poder familiar não é só contra o filho que você perde, né? Você agir contra o seu companheiro, a sua companheira também nessas modalidades aqui. Normalmente é o homem que faz isso, né? Estupro de vulnerável, violência contra a mulher, menosprezo porque a pessoa é mulher, né? Também são elementos que levam à perda do poder familiar. Ok? Bom, senhores, hoje o que eu tinha para trazer aos senhores é isso, né? A ação de destituição do poder familiar é uma ação você propõe em vara de família, né? Ou se você é a pessoa que quer assumir o poder familiar, não é o familiar, né? Por exemplo, é o pai, não é a mãe, você quer, o avô, por exemplo, quer destituir o poder familiar do seu filho, da sua nora, do seu genro, você tem que propor em vara da infância e juventude. A diferença, né? Se é a mãe pleiteando o pai perca o poder familiar, é vara de família. Se é um avô, um tio, uma tia, aí é vara da infância e juventude. Tudo bem? Perguntas, questões? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida aqui. Pode propor essa ação cumulada com pedido de guarda, no caso dos avós? Sim, pode. Então, na mesma ação, ele pede a destituição do poder familiar e a guarda provisória inicialmente, o pedido final é o próprio poder familiar já vai ensejar a guarda, né? Por mais que seja só sobre um dos genitores? Sim. Pode ser só. Se a mãe vai pedir a destituição do poder familiar em relação ao pai, ela vai pedir a guarda unilateral para ela e a destituição do poder familiar em relação ao pai. Não, no caso seria o seguinte, a avó iria pedir a destituição do poder familiar da mãe, mas não do pai. E ela queria a guarda. Pode. E o pai está de acordo... O pai mantém o poder familiar dele, mas a guarda seria da avó, não tem problema. Pode acontecer. Tá ok então.
que a destituição é em relação à mãe, talvez a mãe abandonou, a mãe foi embora, qualquer razão, e o pai, ele até mantém o poder familiar, porque não está praticando nenhum ato desse que temos aí, mas ele não quer também exercer a guarda, não pode exercer a guarda. Mas ele vai continuar tendo poder familiar, né? Não vai ser destituído disso. Ok? Ok. E nesse caso aí, tanto o pai quanto a avó estaria no polo ativo da ação? Porque o pai está de acordo... Passivo, porque a guarda também é objeto da ação, né? Então, ele está no polo passivo, mas não do poder familiar, mas da guarda. Entendeu? Ah, entendi. Então, na parte da guarda, ele entra no polo passivo. Polo passivo. A mãe vai perder a guarda e o poder familiar. Ele vai perder só a guarda, então tem que estar no polo passivo. E nesse caso, o pai, ele vai precisar de um advogado particular dele, não vai poder usar o mesmo advogado da avó? Não, porque não tem. Aí seria tergiversar, né? Não tem como. Ou a Defensoria Pública ou um advogado dele, ou ele simplesmente fica revel, né? Interessante que ele tem um advogado até para dizer que ele concorda, né? Para estar ali, né? É porque eu estou com um caso desse daí. O pai concorda que a guarda... Na verdade, a avó foi sempre quem criou por ele se dá como citado e ele confessa o pedido, né? Ele pode ser até feito em forma de acordo com ele. Também ser feito com ele como réu, né? Você pode já, se ele concorda, ele declara, ele vai ser citado de qualquer jeito para o juiz não vai simplesmente tirar a guarda de uma pessoa sem ouvida, né? Uhum. Então, você pode até já preparar um acordo, fazer, e depois ele é chamado ali como vai ser um polo passivo, mas de todo jeito ele já até, talvez já fez um acordo, já sabe que vai só confirmar tudo isso, só vai ratificar aquela situação. Tá ok, professor, obrigado. É da infância, tá? Sim. Bem? Tudo bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Todos quietos, calados? Márcia? Márcia está aí ainda ou a Márcia foi embora? A Márcia teve um latido, o que aconteceu? Está aí, está quietinha. Doutora Letícia. Estou aqui, doutor. Não, sem perguntas. Só agradecer mesmo. Muito obrigada pela aula, como sempre. Excelente. Obrigado a vocês por estarem aqui me aturando. E eu quero fazer... Meu telefone Quem é? É a Márcia. Márcia, tudo bem? Márcia, não dá para te entender nada. Está muito ruim. Pessoal, segunda-feira à noite agora, eu tomarei posse como presidente da Comissão Civil, da qual nós temos alguns membros aqui presentes. A doutora Letícia, nossa secretária, né? A doutora Antenor é membro da comissão. Hoje a doutora Vera não está, né? A Patrícia também não está. E a Fernanda também é membro, colaborador da comissão, né? Tem mais alguém aqui da comissão? Não, o Jorge não veio, né? Não. Mas é aberto ao público, vai ser aqui no Clube Atlético Aramaçã. Vai ter depois um coquetel, né? Se você não for para me prestigiar, vá pelo menos pela comida. Cadê? Até porque os coquetéis da UAB, né? A gente sabe que é uma guerra para você conseguir, né? Um canapézinho, eles têm que quase guerrear com o seu colega do lado, né? Mas, enfim, é um evento, né? Para nós que fazemos parte da gestão da OAB, é um prazer estar lá, receber lá a presidência de uma comissão, da qual nós fazemos parte, às vezes, da outra gestão. E conto com a doutora Letícia, se puder ir, doutora, será um prazer. A doutora Antenor também, se puder estar lá conosco. Pelo menos para a gente confraternizar um pouquinho, né? Foram 2 anos aí sem a gente poder estar juntos, né? E eu espero que a gente consiga estar juntos, pelo menos nessa segunda-feira aí, para a gente iniciar os nossos trabalhos da comissão aí. Aproveito e estender esse convite para quem quiser também fazer parte da Comissão de Direito Civil da Ordem dos Advogados aqui de Santo André, mesmo que não seja advogado ainda, pode participar como membro colaborador. Se alguém tiver esse interesse, é só passar o contato lá no grupo do UNC
a doutora Letícia, que é a secretária, ela acrescenta e oficializa isso, né? Nós precisamos fazer uma palestra aí, né? A doutora Letícia está de pé ainda, doutora, aquela palestra lá que nós conversamos? Tá sim, doutor. Precisamos conversar a respeito. Conversar sobre isso, né? Nós vamos fazer algum evento da nossa comissão aí, que está meio parado. Peço até desculpas, porque esses 2 meses aqui foram muito corridos na universidade para mim, muita prova para fazer, muita coisa para preparar, mas agora, a partir de abril, eu estou mais tranquilo. Nós já vamos voltar aos trabalhos presenciais, de preferência, né? Então, a doutora Antenor também, se quiser chamar alguém que o doutor conheça lá, para fazer uma palestra de outra comissão, a gente pode também estar fazendo. E os doutores aí também, que quiserem sugerir, algum professor, alguém que tenha do assunto de direito civil, né? Dentro dos que é o direito civil, né? Não posso entrar em outros aspectos. Fale com a gente aí, a gente leva para palestrar lá, tá bom? Professor, Tudo tem o bem. professor Wallace. Professor Wallace, ele é um excelente palestrante, colega do senhor. Trabalha comigo, sim, podemos falar, posso falar com ele, né? É que, professor, as aulas esse semestre também, em relação aos horários dele, eu não sei como que estão, né? Mas posso falar com ele para ele vir fazer uma palestra sobre o assunto do direito civil, né? Uma pessoa bastante sábia, também tem um conhecimento bacana, né? E o professor, se quiser também participar da comissão, seja bem-vindo. hein, professor? Diga. Inclusive, como o moço agora falou, eu não sei o nome dele direito. Wagner. Que acabou de falar. Hã? O Wagner. O Wagner. Ele falou do professor Wallace, né? Eu tive aula com ele também lá na Metodista. Ele é excelente professor mesmo. Ele fez... Ele é especialista em direito eleitoral. De repente, como hoje, esse ano é um ano de eleições, toda essa coisa de fake news, de mudanças de partido, essas coisas, a gente podia ver alguma coisa nesse sentido, não podia? Podemos, aí nós temos que conversar com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, porque aí foge do direito. Acho que nem tem direito eleitoral lá na nossa. Tem 80 comissões, comissão até da pulga perdida. Não, tem direito, comissão da direito da moda, né? Tem umas coisas muito loucas. Essa que não tem mais. Essa teve na gestão passada, a doutora Isabela Pari, que fazia, que era presidente, mas parece que essa gestão, essa comissão não ingressou. Mas temos comissão de direito, tem comissão para tudo quanto é gosto, tá? Tem comissão para quem gosta, tem até comissão de esportes agora, né? Ah, é? Direito esportivo? Direito esportivo e lazer, tem comissão aí, tem até a comissão do advogado motoqueiro, uma coisa assim. Tem alguma coisa nesse sentido lá, do motociclista, eu não tenho certeza, mas aqui é muita gente, é muita comissão. Para quem gosta de participar desse evento, é gostoso, a gente cria relações muito boas. Você vê, nós criamos aqui uma relação no nosso grupo de Direito Civil, doutora Letícia, doutor Jorge, doutora Adriana, que já tem muitos anos, o senhor. Então, quem quiser, doutora Isis, Jéssica, Wesley, né? O Wesley está aí ainda? Acho que está, né? Se quiser, podem participar, será um prazer tê-los na nossa comissão, tá? Obrigada, professor. Tá? Bom, gente, vamos encerrar. Muito obrigado. Bom sábado a todos. Deus abençoe vocês. Quem quiser na segunda-feira, às 19 horas, lá no Clube Atlético Aramaçã, será um prazer recebê-los, tá bom? Beijo no coração. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Bom final de semana. A próxima Muito obrigado, professor. Bom, a próxima quinzena eu não sei como é que está lá, que acho que é Páscoa, eu não sei como é que vai estar. Aí a gente vai se falando pelo grupo aí, tá bom? Grato, professor. Obrigado, senhor. Um abraço. Sérgio aí, beleza? Abraço a todos, gente. Até mais. Obrigada por essa aula. Eu agradeço.